O reino vegetal. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida do planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros lugares. Observem aí as imagens, de uma floresta e de um jardim. Então, as plantas, elas não têm só a finalidade de decorar, não. Elas também nos alimentam. Assim como os animais, Elas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Observem aí o processo, Então, as plantas são seres vivos. Nascem, crescem, reproduzem-se e depois morrem. Como qualquer ser vivo, a planta não é diferente, não é verdade? Para viver, as plantas precisam de água, luz, espaço e terra apropriada. Existem plantas que vivem na terra. Elas são chamadas de plantas terrestres. Observem aí uma planta terrestre. As plantas terrestres são aquelas que vivem aonde? Na terra, não é verdade? O nome já está dizendo. Terrestre, vive na terra. Mas não existem só plantas terrestres, não, viu? Observem aí. Também existem as plantas que vivem na água. São as plantas aquáticas. Observem a imagem de uma planta aquática. Ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, elas são chamadas de plantas aéreas. Olha que interessante. Existem também plantas aéreas, que elas são encontradas onde? Suspensas, Em tronco de outras árvores, em paredes e também em rochas. São chamadas de plantas aéreas. Então, existem plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Isso mesmo. Eu aposto que você já viu uma, não já? Aqui em casa eu tenho. Eu só não tenho a aquática, mas a aérea e a terrestre eu tenho. E nós também vamos aprender um pouquinho sobre uma coisa muito importante que eu acredito que vocês já sabem, mas vamos reforçar um pouquinho, que são as partes das plantas. As plantas são formadas por folhas, caule, raiz, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Observe as partes das plantas e suas funções. A raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la no solo ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e sais minerais que ela precisa. Existem raízes que nos servem de alimento, como a batata doce, a cenoura, a macaxeira e etc. Observem aí a raiz de uma planta. Muito interessante, Aprendemos que ela é quem sustenta a planta. Se ela morrer, toda a planta morrerá, não é verdade? Porque é dela que a planta recolhe o quê? Sais minerais, Retira água para poder sobreviver. Vamos agora conhecer mais algumas partes da planta. Já vimos um pouquinho sobre a raiz e agora vamos conhecer outra parte. E aí, quem é que sabe o que vem depois da raiz? Quero que vocês me digam, hein? Aposto que vocês já sabem. Quem souber responder aí para a tia. Depois da raiz, nós temos o
caule. O caule, ele sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e grossos, e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Há alguns caules usados na alimentação. Vocês sabiam? Como é o exemplo dessa imagem que nós estamos vendo aí, que é a cana-de-açúcar. E parece um bambu, né? Pois através da cana-de-açúcar é que fazemos o açúcar e outras coisas também. É feito através da cana-de-açúcar. Existem muitas plantas que a gente, através do caule, também são alimentos, como o palmito. Quem aí já comeu palmito? O palmito também é um caule. Então, gente, estão vendo como as plantas são importantes e essenciais para a nossa vida? Para a vida do ser humano? São, sim, muito importantes. Vamos agora conhecer outras partes. Já vimos a raiz, o caule, não é verdade? E agora, o que é que vem agora? Quem é que sabe o que é que vem agora depois do caule? Quem é que me diz? São as folhas, isso mesmo. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Algumas servem de alimento para o homem, como o alface e o repolho. Outras servem de medicamento, como a erva doce, o hortelã, a erva cidreira. Não é verdade? São o quê? São as folhas. Quem aí gosta de comer folha? Eu adoro alface, amo repolho. E também gosto muito de coentro, que também é folha, né? Então, as folhas das plantas são essenciais, né? Não só para a nossa alimentação, mas quem também não tem uma planta em casa com a folhagem linda, linda, linda? Eu tenho. Então, vamos conhecer agora mais uma parte da planta. Já vimos a raiz, já vimos o caule e já vimos as folhas. Quem é que sabe o que vem agora? E aí, o que vem? Quem é que sabe? Eu acho que eu já ouvi. Eu acho que eu ouvi alguém dizendo o nome do que vem agora. São as flores. Quem gosta de flores? Muito lindo, né? Todo mundo ama flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Quem aí gosta de flores? Eu amo flores, além de decorar, né? Também tem o seu perfume. E agora, o que vem? Os frutos! Que acho que essa é a melhor parte. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Quem aí come frutas? Quem gosta de frutas? Gente, sabemos que é muito importante nós comermos frutas todos os dias, pois são essenciais para a nossa saúde, não é? São muito, muito, muito importantes. Então, as frutas, além delas nos proporcionar alimentos, elas também têm a função de guardar as sementes, né, dessa planta e, consequentemente, irão reproduzir novas plantas através dessas sementes que ficam dentro das frutas. E aí, fala pra ti, qual a sua fruta preferida? Eu tenho a minha, e você? Para falar a verdade, eu tenho várias frutas preferidas. Eu amo frutas. Mas eu gosto muito, 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 muito de banana. Banana, abacaxi. Muito bom, não é?
E você, me conte, qual a fruta que você mais gosta? As plantas e o seu alimento, olha aí. Do jeito que a tia falou que as plantas são seres vivos, elas também precisam de alimentos. Nós, humanos, somos seres vivos, precisamos de alimento. As plantas também. Vamos conhecer um pouco? As plantas, diferentemente dos animais, produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir o seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, sem açúcar, chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro vem, a energia solar que vem do sol, o oxigênio, a glicose, o gás carbônico e lá na raiz temos o quê? A água e os sais minerais. Isso mesmo, então as plantas, assim como todo ser vivo, necessitam de alimento. Mas o diferencial é que elas produzem o seu próprio alimento. Olha que bom! Olha que vantagem de você ter uma plantinha na sua casa. Você só vai precisar regá-la e cuidar da terra, mas ela mesma se encarrega de produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas são essenciais para a nossa vida, né? Hoje aprendemos um pouco sobre o reino vegetal, que são as plantas. Aprendemos as partes da planta, que são o quê? Raiz, caule, folhas, flores e